Bom, meu nome é Karine e eu sou integrante do programa Residência Pedagógica da UFSJ e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre os biomas brasileiros, que irá ajudar vocês a resolver o PET avaliativo do 7º ano do ensino fundamental. Então, de acordo com o IBGE, no Brasil existem 6 principais biomas: a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. Toda essa biodiversidade acontece porque o Brasil é um país muito grande, ocorrendo assim diversas variações, principalmente de temperatura e umidade, que fazem com que as plantas e os animais dos diferentes locais vivam melhor em locais com características diferentes, se mantendo apenas nos locais que os favorecem. Assim, devido às diferenças de latitude, na região mais ao sul do país, como no Pampa, por exemplo, em rosa no mapa, acabam se desenvolvendo apenas os animais que gostam de ambiente mais frio. Enquanto no Amazonas, em verde escuro, se desenvolvem os animais que gostam de ambiente mais quente. Assim, um bioma é uma região que apresenta características de clima, temperatura, umidade, relevo e quantidade de luz solar que fazem com que o solo, a vegetação e os animais sejam característicos daquela região. Dessa forma, de acordo com as características de cada lugar, observa-se uma paisagem de plantas e animais diferentes entre os biomas, e até dentro do próprio bioma, em níveis menores, é claro, como em que ocorre, por exemplo, em regiões de topo de montanha, que é mais frio e, portanto, ocorrem plantas diferentes que embaixo da montanha. O primeiro bioma é o bioma amazônico, localizado no norte do país. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, com uma área de 49% da área total do país, sendo conhecido mundialmente por ser a maior floresta tropical que ainda existe no mundo. E ainda, por conter a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, com um total de 20% da água doce mundial. Essa região é bem quente, já que fica bem em cima da linha do Equador, e é bastante úmida, ocorrendo chuvas todos os dias na época chuvosa. Toda essa umidade faz com que os rios da região subam e diminuam de acordo com a época do ano. O solo da região é raso e pobre em nutrientes. No entanto, todas as folhas e matéria orgânica que caem das árvores se decompõem sobre o solo e aduba toda a região, tornando o solo rico e gerando uma enorme biodiversidade. Encontramos assim inúmeros animais, como a onça-pintada e o boto cor-de-rosa, e várias plantas, como o castanho do Pará e a Vitória Régia. A Amazônia é fundamental para o ciclo da água no país. Como é uma região muito úmida, toda a água do ar é essencial para a sobrevivência das espécies. Mas também viaja através do céu, como os ventos, e chove em diversos lugares do país, principalmente na região sudeste. No entanto, toda essa biodiversidade e esse ciclo está sendo ameaçado nos últimos tempos pelas queimadas e o desmatamento, que tem causado vários impactos, como a perda de espécies e a cada vez mais frequente falta d'água no país. Aqui nós vemos algumas imagens da região amazônica, mostrando a vegetação bastante fechada e também como a água pode subir bastante na época das chuvas. Nessa outra, vemos como a população local se adaptou com essa variação de água, criando casas suspensas e protegidas. E ainda vemos esse esquema de estrado, mostrando a diversidade de plantas que existem na floresta. Plantas de vários tamanhos, algumas gigantescas, com centenas de metros de altura. A Mata Atlântica é outro bioma tropical, localizado na região litorânea do país. E se distribui em 15 estados, ocupando 13% da área total. Assim como a Amazônia, essa região é quente e úmida, mas um pouco menos que a anterior. Ela possui um solo raso e úmido, e também possui uma mata fechada, com pouca incidência de luz. Toda essa região favorável e grande, com pequenas variações de chuva e vegetação de acordo com a região, gera uma enorme biodiversidade, como os micos, tamanduás, tucanos e muitos outros. Assim como na Amazônia, essa região encontra-se bastante ameaçada, principalmente devido aos impactos históricos, já que a região sudeste é uma das regiões mais antigas do país, possuindo atualmente a maior população, resultando em uma perda de mais de 90% da área da mata da região, se tornando assim o bioma mais ameaçado do país. Nessas imagens, podemos ver a aparência da vegetação bastante fechada e verde.
E um mapa que dá para ter uma noção do quanto se foi perdida de vegetação nos últimos séculos de exploração. O Cerrado ocupa a região mais central do país, ocupando 1/4 do território nacional. Nessa região, chove de outubro a abril e é bastante seco no resto do ano, gerando duas estações, uma seca e outra úmida. Quando está seco, são bastante comuns incêndios na região, o que faz com que as árvores cresçam com troncos retorcidos, já que elas param de crescer sempre que tem fogo e voltam a crescer quando apaga o fogo. Além disso, elas são baixas e com cascas grossas e espalhadas. Para suportar a falta d'água e alcançar a água dos lençóis freáticos, as plantas possuem raízes profundas. E ainda algumas alterações no caule que funcionam como um isolante térmico e impedem a perda d'água pelas folhas. É lá que se encontram os aquíferos da Guarani e o bambuí. E se encontra também inúmeras espécies, como o tucano, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e o iupê, entre outras, todas recentemente ameaçadas pelo garimpo e a extração da madeira da região. Aqui é possível observar as árvores retorcidas da região e um esquema de como as raízes do cerrado são profundas, permitindo não só que as plantas peguem água, mas também deixando o solo permeável para a entrada de água na estação chuvosa. Nessa imagem, também é possível ver que se a mata nativa da região for retirada e trocada por plantações, não só essa plantação vai conseguir pegar água na seca, o que demanda muita água de irrigação, quanto a água não vai conseguir se infiltrar adequadamente no solo na época de chuva, promovendo uma diminuição da quantidade de água dos aquíferos da região. O Pantanal é a maior planície imundável do mundo e se localiza no sudoeste do país, ocupando apenas 1,8% do território. Essa região possui uma enorme quantidade de chuvas concentradas no mesmo período do ano, o que faz com que essa área alague, se tornando uma grande piscina. Assim, as plantas possuem adaptações para o excesso de água. A água faz com que a composição das plantas seja lenta, diminuindo a fertilidade no solo. No entanto, a quantidade de nutrientes no solo aumenta essa fertilidade, gerando uma inúmera diversidade de espécies. Nessa região encontra-se a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. E também, uma grande ameaça a essa região é a pesca e a pecuária, que acaba poluindo a água dos rios. Mesmo assim, este é o bioma mais preservado do país, com 80% da sua área preservada. Nas imagens, podemos observar como a paisagem fica de acordo com o volume de água. Quando está cheio, a região fica completamente alagada, exceto em algumas regiões mais altas, onde os animais se refugiam. Mas, quando a água desce, formam-se vários lagos de água, que são bastante importantes para a reprodução dos peixes da região. A Caatinga se encontra no Nordeste, sendo a região mais seca do país, ocupando 10% do território. Assim, as espécies são adaptadas à seca, possuindo perdas de folhas e folhas adaptadas em espinhos, e películas impermeáveis que diminuem a perda de água. E os animais costumam ter hábitos noturnos. Mesmo assim, a vegetação é pequena, composta principalmente de arbustos e árvores baixas. O solo é bastante seco e pedregoso, e os rios costumam secar durante o ano, exceto o Rio São Francisco, que é fundamental para a sobrevivência na região. Alguns exemplos de plantas são o zoageiro e o umbu, e de animais, o jacaré do papo amarelo e a jiboia. Nessas imagens é possível observar a gigante diferença de coloração da vegetação na época chuvosa e na época seca, assim como a presença de cactos e árvores pequenas que perdem as folhas na seca. O Pampa é o bioma mais ao sul do país, ocupando apenas 2% do território. O clima da região é bem frio, possuindo 4 estações definidas, chegando a nevar no inverno, e a vegetação é em sua maioria um campo de grama e capim, com poucas árvores. Assim, desde sempre essa região foi muito usada para a produção de gado, trigo e soja, sendo retirada a vegetação original e plantada outra mais propícia no lugar, se tornando assim o segundo bioma mais alterado do país, com 64% da área alterada. É nessa região que se encontram as bacias hidrográficas costeiras e a do Rio do Prata,
E algumas espécies presentes são a ema, o perdiz, o pica-pau, a flora capim-forquilha e a grama-tapera. Nessas imagens podemos ver os campos do Pampa e uma criação de gado da região. Terminando os biomas, deve-se mostrar que eles não terminam de imediato e começam logo em seguida um outro bioma. Existe uma faixa de transição entre eles, com espécies de ambos os biomas. Um exemplo é a mata de cocais, localizada entre o Amazonas e o Caatinga, que possui um clima mais úmido que Caatinga e vai se tornando mais exuberante à medida que vai se aproximando da Amazônia. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Essas são as minhas referências, se vocês tiverem mais interesse. Muito obrigada!